Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do CRCast. Hoje a gente vai falar de um tema muito quente, que é o tema da proteção de dados nos meios digitais. E antes de a gente começar, antes de eu apresentar os convidados, eu estou aprendendo, mas antes de eu apresentar os convidados, as convidadas hoje, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like aqui, comentar e compartilhar. Bom, as minhas convidadas de hoje são a Ana Dulce, Ren e a Carolina Martins Pinto, e a gente vai falar aqui sobre proteção de dados nas redes sociais, nos meios digitais, enfim, como sempre um bate-papo mais descontraído, mais aberto, e mantendo aqui a pegada, antes da gente fazer a apresentação delas aqui, eu vou quebrar um pouco a ordem e vou pedir para elas contarem histórias de quando elas começaram no direito, que a gente tinha menos tecnologia do que tem hoje. Apesar delas serem muito jovens, né? Vocês estão vendo, 20 e poucos anos, mas elas já têm alguma história no direito e eu queria pedir para que elas compartilhassem essas histórias com a gente. Como era quando começou e a diferença de como é hoje. Então, vou aqui na ordem alfabética, Ana Dulce. Obrigada, Alberto, pelo convite. Muito lisonjeada para poder falar um pouco da área que nós atuamos, né, Carol? Da área de proteção de dados. Mas falando um pouco dessa era antes tecnologia, eu até havia comentado uma vez com você, em um certo momento que nós estávamos juntos, na época que eu era estagiária em um escritório na área do direito eleitoral. E eu lembro bastante que, naquela época, para eu ficar acompanhando os processos, eu teria que passar o dia inteiro no TRE, acompanhando ali a movimentação dos processos e saber o julgamento, para já a partir dali começarem a contar os prazos. Então, eu me recordo muito, era uma época que eu ficava assim, chegava 8 horas da manhã no TRE, saía 2 horas para almoçar, e voltava para poder fazer o acompanhamento dos processos via presencial. Era tipo um setorista, um repórter setorista que estava ali acompanhando o resultado, o julgamento. Sim. Para tomar as notas e levar para o escritório. Para o escritório, os recursos, e ali já desde então começarem, né, a contar os prazos. E a gente sabe que os prazos eleitorais eles têm mais curtos. São mais acelerados. Então, assim, e lógico, também sobre a carga dos processos. Então, essa época aí era que a gente precisava do presencial, do olho no olho, do contato, da socialização. Eu posso dizer que também tem a parte positiva. É verdade. A gente tinha mais interações. Exato. Carol, e você? Como é que era quando você começou a sua carreira no direito? Pessoal, boa noite. Faço minhas palavras da Ana. Já agradecer a participação, o convite, muito lisonjeada. O que eu lembro, na época que eu estagiei no TJ. Estagiei na vara criminal, que ainda era processo físico. Então, naquela época mesmo de estagiária, né? Numera folha de processo, leva o processo para o juiz. Aquela coisa de molhar o dedo, como e passa, né, nas páginas. Nas páginas. E vai carimbando, e vai numerando, página a página. E se você errava uma numeração, tinha que retificar tudo, exatamente. Aí leva o processo a processo para o juiz, para as audiências, e vai lendo todos aqueles processos e separando, fazendo uma marcação. Aqui foi a audiência, aqui é a manifestação do MP, para servir, quando o juiz fosse ali julgar, ele já chegasse e analisasse os documentos certinhos no processo, ele não ia precisar ficar molhando o dedo e indo de página a página. Agora, vocês imaginam um processo ali de 1000 páginas, um processo de 2, 3 volumes. Estava lá a Carolina fazendo isso. Essa é a minha memória do estágio. Jovem. Você permanece jovem. Jovem, já fazendo isso. Você vê, a transformação foi bem recente. Pronto. Ana, como é que você foi parar nessa proteção de dados? O que você faz hoje? Explica pra gente, pros espectadores, telespectadores, ouvintes, enfim. Explica pra gente o que você faz hoje, como é que você foi parar nisso? Por que você resolveu trabalhar com isso? Eu hoje sou encarregada de dados, de proteção de dados do Sebrae Piauí. Então, exerço essa função desde 2021.
Hoje também faço consultoria, advogo na área de proteção de dados e do direito digital. O escritório onde eu atuo é na área do direito empresarial, então, uma vez ou outra, tem também esse braço do direito empresarial, também tenho especialização nessa área. Entrei no mundo digital, né, na área de proteção de dados, ouvi pela primeira vez uma indicação em 2019 e final de 2019, eu comecei a ler sobre a LGPD. Em 2020, chegamos pandemia, e então eu me debrucei, do nada, eu posso dizer que eu vi um anúncio no Instagram, e comecei a estudar a área de proteção de dados. Antes eu estudava para concurso, passei aí 7 anos estudando para concurso, e aí foi então que eu disse, agora os concursos vão dar uma parada, nós não temos previsão da pandemia. Teve suspenso, teve lei, medida provisória, lei complementar, enfim. Exato. E aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de alguma coisa. Então, assim, no começo nossa família se isolou na fazenda mesmo, por causa dos meus pais. E aí, quando eu retornei para Teresina, eu disse, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa, até porque eu já tinha o hábito de estudos. E aí, então, adentrei na Lei Geral de Proteção de Dados, ainda não estava em vigor, mas a gente estudando a lei, estudando o regulamento geral europeu, e foi assim que eu fui me familiarizando com a LGPD e esse mundo que é da privacidade. Começou a aparecer, fazer consultoria, as pessoas começaram a perguntar. Na verdade, eu já estava estudando, e aí comecei a oferecer o serviço de consultoria, ainda em 2020. Foi quando meu sócio, pegou e na verdade, eu entrei em contato com ele e eu falei assim, o que é que você acha da gente fazer uma parceria? Você está oferecendo o mesmo produto que eu. Então, eu acho que a gente somando conhecimentos, a gente consegue melhorar, inclusive, essa entrega. E foi aí que eu eu entrei no escritório no 2020 e entrei exclusivamente para a área de proteção de dados, no núcleo de proteção de dados, onde hoje eu quem coordeno. Então, em 2020, nós começamos a fazer os projetos de consultoria e advogar nessa área. Eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês sobre isso, mas eu vou ouvir primeiro a Carol, e ela vai contar também como é que ela chegou nisso, e aí a gente retoma, que a cabeça aqui já tô até anotando aqui. Mas, Carol, por que você foi parar nessa história de LGPD, proteção de dados? O que você está fazendo aí? Gente, eu comecei em 2016 a trabalhar na Câmara dos Deputados, eu era assessora parlamentar. Não era de nenhum deputado daqui. Me candidatei à vaga, acabou que surgiu a oportunidade. E esse deputado que eu trabalhava, ele era muito da tecnologia. Ele ainda é, na verdade, né? Ele, muito ligado à tecnologia, então ele era membro da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados. À época, estava tramitando na Comissão de Ciência e Tecnologia, que a gente chama de CCTCI, o projeto de lei da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E como assessor parlamentar, uma das atividades é você exatamente passar informações ali para o seu deputado, você está atualizado, você assistir às audiências públicas, e ali no meio dessa minha tarefa, né, dessa minha função desempenhada, eu acabei assistindo às audiências públicas da comissão, os debates sobre o projeto de lei, conversava com algumas pessoas que iam despachar, né? Porque, enfim, você tem ali emendas no projeto de lei. A gente está tendo agora no Marco Legal da Inteligência Artificial, então, emendas que você apresenta, alterações, e eles vão lá explicar para a gente por que o projeto tem que ser alterado, por que eles estão sugerindo daquela forma. Então, a gente já reforça a ideia de que você tem que entender um pouco para poder conversar. Acaba se familiarizando, Exato. Vai trocando experiência. E ali eu achei aquilo tão bacana. Porque, gente, como que a gente está aqui na internet, você não sabe como que seus dados, o que está acontecendo com seus dados, a evolução da tecnologia, o que eles podem usar com toda essa informação, acesso a serviços com o nosso nome, a gente fica um pouco vulnerável. Acabou que aí eu conheci a lei, fui me habituando, me familiarizando e comecei a estudar. Vendo cursos gratuitos, e depois
fazendo cursos pagos, veio a pandemia. Me lembro que o meu primeiro contrato também eu consegui fechar na pandemia. Aí, da pandemia, eu vim para cá, para Teresina, por questões familiares. Acabei vindo para cá e acabei voltando a morar aqui, exatamente por conta da pandemia. Fiquei nessa reflexão. Meu Deus, ficar longe da família, por quê? Não. Acabei voltando. E, graças a Deus, por enquanto, até agora, tá dando tudo certo, profissionalmente. Que assim continue. E essa foi a trajetória. A Ana falou uma coisa aqui uma frase que ela falou que me chamou a atenção. Ela colocou assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estudar alguma coisa. Tem muitos alunos meus que escutam, gente mais nova, estou em sala de aula todo tempo, enfim, eu sou professor, mas eu também sou estudante, estou fazendo doutorado, mas me considero sempre um estudante. E as pessoas, no geral, têm uma ideia de que a gente precisa romantizar, sabe? Ah, eu me apaixonei pela proteção de dados, eu me apaixonei pela tecnologia, eu me apaixonei pelo direito. A gente não precisa disso. Você se apaixona pela sua família, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pet, enfim, você se apaixona pela vida. O seu trabalho você tem que gostar do que você faz e você tem que fazê-lo bem. A gente trabalha, eu gostei do que você falou, pô, preciso fazer alguma coisa. A Carol surgiu, pô, apareceu ali, as pessoas estavam comentando, então, comigo foi parecido, claro, você tem uma afinidade com o tema, mas a gente precisa romantizar, eu amo fazer, isso é maravilhoso e eu vou fazer isso porque eu amo. Não, você faz, você gosta, você desenvolve, mas acima de tudo você está procurando um espaço, né, no mercado de trabalho. Agora, gente, vocês ambas começaram, lógico, após a pandemia, porque esse é um mercado que no Brasil surge após a pandemia, mas o que vocês dizem assim, quais foram as principais dificuldades que vocês sentiram lá em 2020, quando vocês começaram a dizer, olha, eu estou trabalhando com Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou te ajudar. Como é que vocês vendiam esse serviço, primeiro? E que dificuldade vocês encontravam? Eu vou falar um pouquinho, você pode falar da sua experiência também, Carol, mas hoje um advogado vender um serviço, para mim é estranho, confesso que para mim é estranho porque a atividade advocatícia é onde o cliente procura o escritório, procura o profissional. Verdade. E assim, a dificuldade que eu tive, que eu tenho ainda hoje. Hoje a gente fala de uma maneira mais leve, a gente oferece de uma maneira, inclusive, mais leve, porque o assunto ele realmente está em voga. Mas a grande dificuldade é de você oferecer um serviço, primeiro que ele não é palpável, né? Ele é intangível nesse sentido. Segundo, que era para falar de lei. Então, assim, desde quando você vende um produto que é atrelado a uma lei, né? Lei se cumpre. E a gente vender um projeto onde o tema é muito novo, onde a gente falava de LGPD e todo mundo não entendia aquela sigla. Então, a dificuldade para você vender aquele contato inicial era bem difícil. O segundo ponto era a apresentação, né? Você apresentar um assunto maçante para o empresário. O empresário ele não tem tempo, ele não gosta de perder tempo. Então, assim, você teria que resumir uma coisa que era um assunto denso. Então, para mim, ainda hoje, a maior dificuldade é se vender. Porque você está vendendo um produto no qual onde você é que desempenha, é você que realiza. Então, para mim, a maior dificuldade ainda é esta, é a venda. Carol. Eu vou até fazer uma complementação no que você falou, porque eu lembro quando eu cheguei aqui, antes até, eu esqueci de falar, a gente é da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Então, Comissão da OAB, isso. Da OAB, exato. Eu me lembro quando eu antes de vir para cá, antes da pandemia, lá em 2019, eu entrei em contato com um colega. Na época ele estava na OAB, não lembro quem estava na gestão. E ele falou pra mim, Carol, mas isso é muito utópico. Trabalhar com isso é hobby. 2019. Trabalhar com isso é hobby. É hobby. Essa foi boa. E aí, passada a pandemia, a primeira coisa que eu disse, gente, eu acho que o Piauí
precisa de uma comissão, e ficava todo aquele imbróglio, não, mas é muito ligado ao digital. Não, gente, mas meios físicos e digitais, a lei, ela se enquadra, a lei se aplica a essa situação. E a gente teve ali em junho de 2021, a gente conseguiu, eu me lembro, eu tive que fazer uma sustentação oral virtual, né, pela criação da comissão, quando teve a reunião do conselho na UAB, foi deferido, e a gente está desde a primeira formação da diretoria dessa comissão. Ainda bem. E eu vejo ainda alguma evolução no trabalho quando a gente vai apresentar. Eu ainda tenho essas dificuldades, apesar de ter tido alguma evolução, de você conseguir exatamente fazer com que a pessoa enxergue. Como que ela vai trazer isso para a minha empresa? Como que você vai transformar isso daqui na prática do dia a dia? Algumas vezes eu tento trazer os benefícios, né? Que na hora de vender esse serviço, os benefícios que vão servir para aquela empresa. Desde a economia do papel, quando ela não for mais usar papel, como a gente estava falando, olha, eu não uso mais um processo físico, porque eu digitalizei. Uhum. Então, você já vai ter a economia do papel, você vai ter a economia da tinta, da caneta, do passador das páginas. A hora técnico do funcionário, exato, do colaborador. O pobre do estagiário não vai mais fazer isso. Mas, assim, você vai começar a enxergar alguns outros cuidados para a sua empresa. Você vai ver que aquilo ali reflete na imagem da empresa, na imagem daquele seu negócio. Então, é algo positivo. Mas eu já tive algumas dificuldades quando eu chegava para apresentar, olha, se eu falar com esse setor aqui, ele gosta de palavras americanizadas. Então, vamos lá. É DPO, é data mapping, é briefing, e vai. E começa a falar em inglês. Eu tenho que me vestir de uma forma, eu tenho que me colocar mais formal. Eu tenho que colocar uma roupa mais informal, para eu ter um contato com aquele público. Por exemplo, se eu vou falar com a equipe, eu não vou toda formal, porque eles vão meio que até se assustar um pouco. Mas essas foram as dificuldades. E dificuldades, algumas vezes, até em relação a acharem, gente, mas que nova. Que nova. É sério, eu vou entregar uma coisa tão importante, um contrato aqui na minha empresa para uma pessoa. Eu dá vontade de dizer, não, filha, estamos umas décadas aí, vamos lá. Mas, assim, foi melhorando, acredito, não sei se a Ana ainda compartilha disso, tem uma dificuldade ainda das pessoas visualizarem o quão benéfico é a proteção de dados pessoais tanto no dia a dia delas, quanto você levar para o seu negócio, para o seu empreendimento, mas algumas dificuldades dessas que eu já mencionei aqui já foram um pouquinho superadas. Uma coisa que me chama muita atenção aqui que vocês estão falando é que tudo que vocês estão falando que se demonstra como, claro, isso não é exclusivo da nossa área, da advocacia, mas como é a área que eu tenho os olhos em cima, eu consigo ver, assim, um bom advogado, a pessoa que se destaca no mercado de trabalho, de alguma forma, ela precisa ser muito flexível. Ela precisa estar muito atenta a isso. Você colocando, eu falei aqui que a gente tem que vender, você já colocou uma coisa, Ana, não, mas não é bem assim eu vender, porque vender é uma palavra complicada, e na verdade eu estou prestando um serviço. A Carol já disse assim, olha, quando eu vou conversar com uma certa equipe, eu tenho que usar uma palavreado diferente. O advogado, ele é um camaleão, ele tem que ser, e ainda mais nessas épocas que o mercado se transforma tão rápido, né? Se a gente ficar parado, a gente engole, a gente é engolido, na verdade. E isso, assim, esse mercado é um mercado que está passando, que está vindo. Então eu lembro também, quando eu comecei a me interessar por LGPD lá em 2020, na verdade, isso é uma história curiosa. A primeira vez... Eu já ia perguntar como você entrou também. Pergunte, por favor, para eu ter sido entrevistado aqui. Berto, eu gostaria de saber como você entrou no mundo da proteção de dados, da privacidade. Por que você resolveu fazer a sua tese, desenvolver sua tese do doutorado nessa área? Olha aí, pronto. Eu tava doido para algum convidado perguntar, finalmente. Perguntei. Pronto. A primeira vez que eu ouvi sobre LGPD... foi na Fenaló, em 2018. A Fenaló é uma feira da advocacia em São Paulo. E basicamente as pessoas vão lá para ter insights, ideias.
E a palestra inicial foi do Ricardo Amorim, era uma palestra um pouco antes daquelas eleições, eu não sei nem qual adjetivo que eu coloco, dramáticas. Aquelas eleições, a primeira eleição do governo Bolsonaro. Não vou tomar juízo de valor, mas foi uma eleição dramática, né, por tudo que envolveu. E tinha uma questão, e aí botaram o Ricardo Amorim para falar sobre economia, e o Ricardo Amorim toca, né, tangencia ali, ele en passant, ele fala de GDPR, o sigla lá da proteção da União Europeia, né? General Data Protection, batendo na mesa, Regulation. Ele menciona isso. E depois alguns outros palestrantes falam, olha, tá uma corrente de proteção de dados e tudo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. A gente está discutindo isso aqui muito. Né? Tinha um projeto, o projeto é de 2018, não é isso? Isso. A lei é de 2018. Pronto, então tinha ali o projeto, mas é uma coisa que estava assim, totalmente apagada, era uma coisa que, por exemplo, diferente da inteligência artificial. Hoje, a gente vê que é muito mais propagado. Olha, tá vindo aí o marco da inteligência artificial. Mas eu acredito porque tem a maturidade da proteção de Perfeito. dados anteriormente. A gente já veio do Marco Civil da Internet, depois LGPD, hoje todo mundo está mais de olho, o mercado está mais quente, as pessoas estão mais familiarizadas com isso. Então foi a primeira vez que eu ouvi sobre LGPD e, na verdade, sobre GDPR. E eu fiquei com aquele negócio martelando na cabeça, mas guardei. E depois, lá em 2020, cara, acho que a primeira vez que a gente conversou foi por aí, né? Eu conversei com a Carol sobre isso e a gente começou a trocar ideia, trocar ficha sobre a LGPD, como é que a gente poderia se posicionar nesse mercado. E essa que a Carol colocou aqui, que é um hobby, assim, é engraçado, é cômico se não fosse trágico, trágico se não fosse cômico. Porque, infelizmente, ainda tem muitas pessoas, muitos empresários que enxergam dessa forma. Isso não existe, isso... A gente pode dizer que é um hobby porque quando a gente, de certa maneira, não só na advocacia, nem só na consultoria, mas assim, quando a gente é feliz com o que a gente trabalha, aquilo ali se torna um hobby de fato, mas... Como todo trabalho, existem todas as dificuldades e os percalços, enfim, né, mas... E aí, assim, eu quero já puxar uma provocação, porque é o seguinte, nós temos uma lei, inclusive a gente pode conversar sobre a lei em si, o que vocês acham da lei em si. Eu acho a lei suficiente, tem lá seus problemas, tem lá suas lacunas, mas eu acho uma legislação de ponta. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma população que não está nem aí para a proteção de dados. A população em geral, nós, no geral, e eu que me incluo nisso, trabalho com isso, mas eu, às vezes, eu me vejo isso, cara, eu trabalho com isso e eu sou tão negligente com os meus dados. Como é que vocês enxergam esse cenário? Vocês acham que está mudando? O que a gente precisa fazer? Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? Vocês acham que a gente não é tão negligente assim? O que vocês acham? Pode falar. Posso? Berto, vou começar do final. Eu acredito que proteção de dados pessoais é uma mudança de cultura. Perfeito. Hoje a gente tem uma cultura muito de não ter cuidado com os nossos dados. Então, eu, Ana, a gente se atenta a essa questão de proteção de dados pessoais. Você se atentou ali em 2018. E quando você vai lendo, você vai vendo que isso é preocupante. Antes de começar aqui a nossa conversa, a gente estava falando como foi complicado para a gente abrir as nossas redes sociais, exatamente porque ia ter a nossa exposição. Mas a exposição para informações, nossas rotinas, nossas viagens, nossos familiares, o que a gente estivesse divulgando ali nas redes. Então, você imagina como a gente está fazendo também num processo de adequação, uma das fases, e para mim é uma das principais, é a conscientização, é o treinamento. É você colocar na cabeça daquela pessoa, por que eu tô trazendo isso daqui? Por que é importante a gente falar disso? Por que é importante você ter cuidado com o papel que você está colocando aqui, o telefone de alguém, o CPF, o nome completo? Por que é importante você ter cuidado com recebido seu? Por que é importante? Porque ali estão informações suas.
Hoje vem uma nota fiscal grudada no... O recebido, você fala, quando O eu vou recebido é o do postar lá, é correio. o que É, chego não, lá, eu vou do fazer o correio. story. Na nossa Exato. Eu vou dizer, ei, gente, olha aqui o que eu recebi Nem e precisa tal. postar, mas Tá o bom. recebido da nossa casa, que às vezes a gente joga no lixo, Ah, tá. de qualquer forma. E a gente não toma cuidado que lá tá o nosso nome completo, nosso CPF, nosso telefone, muitas vezes. Como tá uma etiqueta de entrega do iFood. Muitas vezes tá. Muitas vezes tá. Outro dia eu vi uma que tava dizendo quantas vezes eu já tinha pedido naquele local. Ou seja, se uma pessoa pega... Meu Deus, Carol, tu é louca. Quem é que vai ficar fuçando o lixo do outro? Fuça. Tem tido golpes desse formato. E ali... Não, então ela já corriqueiramente pede aqui. Então eu posso dizer que é uma entrega. E aí, o que é que eu vou fazer? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Na questão da lei, acho que a lei é uma boa lei. Ela colocou muito para a parte da Autoridade de Proteção de Dados regulamentar. Então, acredito que falta muito esse treinamento, essa conscientização, essas campanhas, mais engajamento dos órgãos, para que até o setor privado ele fique consciente do que está acontecendo. A gente costuma comparar muito a Lei Geral de Proteção de Dados pela questão de evolução e de consciência, né, do cidadão com o CDC, porque teve ali aquela transformação. E talvez a gente veja a necessidade agora também potencializada com a inteligência artificial, hoje com o desenrolar da inteligência artificial, que também não é de agora. Aí a gente veja acontecer essa transformação na Lei Geral de Proteção de Dados com o que a gente viu com o CDC, que também não foi de uma hora para outra, né? Essa consciência das pessoas. Mas eu acho que tem que ter essa mudançazinha. E ela é feita aos poucos. Eu acho que, como você falou, eu acho que nós temos uma lei ok. Ela tem uns gaps, mas eu acho que a gente vai conseguir dar esse perfilamento na própria lei, com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como a Carol falou, que a própria lei deixou muito a cargo da própria NPD, mas o ponto principal que eu acho, infelizmente, ainda é a maturidade, como você falou. A nossa maturidade, nossa população, ela não foi alfabetizada para isso. Então, o problema é a base. E para a gente conseguir essa melhora de maturidade, de conscientização, eu acredito que o poder público ele tem que partir para uma alfabetização de dados para com a população. Hoje, se nós olharmos de forma de maturidade mesmo entre o setor público e o privado está muito mais à frente. E hoje não era para ser assim a realidade, né? Quando olhamos para países desenvolvidos, Verdade. é o contrário. O poder público, ele primeiro pressiona o privado. E a lógica seria essa. Então, precisamos olhar, o poder público precisa ter um olhar mais atento para que a população ela consiga ter noção, ter consciência, na verdade, e utilizar os dados pessoais de uma forma correta. Mas se nós não temos esse letramento, nós não vamos conseguir aumentar e melhorar essa maturidade. Pronto. Você falou de maturidade e antes de gravar aqui, o pessoal até chamou a atenção, vocês estão queimando pauta, não queima pauta, não. Eu vou repetir, vou retomar aqui a conversa. A gente estava conversando aqui no off sobre como nós, profissionais liberais, temos que uma espécie de obrigação de ter a rede social e de alguma certa forma nos expor, né? E como? A gente tem que alimentar lá as nossas atividades. Hoje qualquer profissional de social media, eu como profissional liberal, como advogado, o meu escritório tem uma empresa que faz esse gerenciamento, e ele está até aqui na verdade, está me acompanhando aqui, vocês não estão vendo obviamente, mas ele está aqui. E ele diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que postar isso, você tem que postar aquilo. Se eu disser, olha, eu vou postar só conteúdo jurídico, ele vai dizer assim, olha, as pessoas não querem ver isso. As pessoas querem que você, aí a palavra, humanize o seu perfil. Ah, você gosta de acordar para correr, para pedalar, para nadar de madrugada, 5 horas da manhã, poste que você está indo lá fazer isso. Ah, você gosta de brincar com seu sobrinho, poste que você está lá brincando com seu sobrinho. E aí a gente fica nesse dilema. Eu me sinto às vezes num dilema. Eu tenho que humanizar minhas redes, porque as pessoas gostam de ver,
eu preciso daquilo para divulgar o meu trabalho, e por outro lado eu estou aqui preso, não é numa questão de privacidade, numa questão assim, uma questão filosófica, metafísica, pessoal. Como é que a gente equilibra isso? Que dicas que vocês podem dar, por exemplo, para você manter a sua exposição controlada, você alimentar as suas redes sociais, mostrar o seu trabalho, mas você não vazar dados que podem ser utilizados de forma errada? Que estratégias a gente pode utilizar? Berto, é uma balança bem difícil. E quem utiliza a rede social sabe quão difícil é e tão constrangedor quando você posta um conteúdo e logo após você faz uma outra publicação onde você aparece. Então, se você comparar uma publicação que somente aparece conteúdo e uma publicação que você não está nem conjecturando nenhum conteúdo, mas você está aparecendo, aquele engajamento ele é assim 2, 3 vezes maior. Então, assim, para você balancear, eu sempre falo numa questão que eu sou muito chata em relação à exposição dos filhos, dos familiares, dos locais onde você está naquele momento. Então, assim, a proteção física, ela está em primeiro lugar. Então, eu sempre falo e abordo o ponto. Eu acho que a gente deve diminuir, a gente não é deixar de postar, mas a gente não precisa ficar postando aonde seu filho faz as atividades escolares, aonde que ele estuda, aonde que ele tem o futebol, as provas, enfim, a placa do seu carro, onde é que é a sua casa. Placa do carro. Aparece. Estão postando até a placa do carro. Você às vezes faz uma... às vezes... Mas aparece, porque às vezes você tá fazendo um vídeo despretensiosamente e aquilo ali tá pegando uma selfie e seu carro tá atrás. A gente precisa tomar cuidados, porque se você tem uma mídia, uma rede social que é aberta, você não tem controle de quem você olha. Então, assim, naquela época, assim, eu digo naquela época, porque na nossa época ficávamos preocupados em quem vai ter o sequestro, aquela preocupação mais física, mas hoje não, nós temos inúmeros golpes, nós temos o perfilamento, nós temos várias nuances onde nós não conseguimos ter noção de onde esses dados estão indo, né, Carol? Então, assim, é tentar não expor a vida pessoal. Tudo bem, a gente precisa humanizar, mas você pode humanizar seu Instagram, sua rede social, ou seja lá qual rede for, de forma que você não deixe aparecer mesmo seus dados, nem dos seus familiares, porque isso realmente acontece. Estávamos falando aqui de uma caixa, de uma coisa que você recebe, de um recebido. Ali a Carol falou da nota fiscal. E ali temos várias outras. Às vezes a gente recebe uma prova do filho e ali a gente rasga ou então joga fora. Então temos documentos pessoais, petições. Então a gente precisa tomar cuidado com hábitos que a gente consideraria bobos, mas que eles têm de grande importância. Então, a dica fica para você e para quem está nos ouvindo de não expor os dados dos nossos familiares e nem os locais, porque isso realmente faz grande diferença. Isso é verdade. Eu costumo até dar dicas para algumas amigas de, cria ali, às vezes você quer divulgar seu filho, gente, é uma evolução ali da criança, você quer divulgar, mas ali você também toca num terreno bem sensível, mas cria ali uma página de melhores amigos, divulga só para certas pessoas, ou se você tá levando aquela criança para a escola, tenta mascarar Farda, logo. A farda, logo da farda, tá ali o nome dele. Então, tenta tomar esse cuidado, né? São pequenas atitudes que são interessantes para serem feitas, tomar cuidado com essas informações. A gente, às vezes, acha que, não, eu passando rápido aqui numa filmagem, gente, você pode tirar um print. Outro dia, eu estava mandando para uma amiga, ela tem uma empresa e estava filmando, vamos começar aqui os trabalhos, e ela estava divulgando aqui os serviços que iam ter no dia e estava exatamente no papel que ela divulgou o nome do cliente com o endereço e o telefone.
Então, assim, você imaginar isso. Aí eu tirei o print, eu disse, olha, mulher, cuidado da próxima vez, porque aqui pode alguém tirar o print do mesmo jeito que eu tirei, só pra ser mala. E aí, o que você vai fazer? E hoje não precisa mais nem ser alguém, né? Porque as inteligências artificiais, elas já identificam automaticamente um número de placa, um rosto, Sim. uma logo. E aí, você falou, Carol, que quem é que vai se preocupar com lixo? Você ficar imaginando bizarramente que alguém vai lá, literalmente, fuçar o seu lixo, é um exercício assim meio anedótico. Mas existem seu lixo virtual, por exemplo. Existem robôs, um termo que as pessoas gostam mais, inteligências artificiais, que usam essa captação. O Anchieta teve aqui, o delegado da Polícia Civil, e uma coisa que ele deixou muito clara, que a polícia tem utilizado esses mecanismos, é que uma coisa que é valioso para eles são os dados, e os dados retratam comportamentos. Então, o lixo, de fato, alguém vai procurar o seu lixo, um policial pode procurar o seu lixo. Sim. E ele vai ver seu comportamento, ele vai saber exatamente do que você faz. Me perguntem uma história sobre lixo, Ana Dulce, por favor, me pergunte aí. Você já vivenciou, já teve alguma história que você pegou algum rascunho? Algo comprometedor Algo- dentro Pronto, do lixo. olha, já que vocês estão perguntando, tá? Eu nem ia contar, mas já que vocês estão perguntando. Mas eu já peguei. Pronto. Mais uma vez, na verdade, Eita. há muitos anos, eu vou pedir pra você contar já, mas há muitos anos, quando eu fui fazer o mestrado em Portugal, morava em Portugal, e morávamos, eu e mais 2 amigos brasileiros aqui, a gente morava num andar, cada um alugava um quarto. E a senhoria, como a gente chamava, era um prédio bem antigo, 1500 e 1807, sei lá, muito antigo. E ela alugava, a gente pagava pelo quarto, a gente tinha direito ao corredor e ao banheiro. Então era um quarto, cada um alugava o corredor e o banheiro. Era como se fosse um apartamento e ela dividia por quartos, a gente pagava direto para ela. E certa vez, isso era 2009, morei em Portugal 2009, 2010, isso. Certa vez, eu descendo, saindo, ela me chamou. E ela me perguntou, olha, você tem problema de alcoolismo? Na verdade, ela perguntou pra mim, era se o meu amigo tinha problema de alcoolismo. Olha, o fulano tem problema de alcoolismo? Eu disse, não. Vocês estão bebendo demais, vocês 3, os brasileiros, estão bebendo demais. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, não, normal, como um jovem, né, estudante, universitário, tomava, a gente bebia normal, socialmente. Tá, um pouco mais do que o socialmente, sabe? Normal, nada que prejudicasse. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E outro dia eu desci de novo e eu falei pra ela, vem cá, dona Augusta, que era dona do... Por que a senhora perguntou aquilo naquele dia? Não sei o que, mudou de assunto, mas por que a senhora perguntou isso? Ah, porque eu vejo o lixo de vocês. Ela tinha uma diarista e a diarista entrava, puxava, limpava e ela mexia em todo o nosso lixo. Então ela sabia o que a gente comia. Até por uma segurança dela, né? Pra saber o que é que era isso que ela dizia. 3 rapazes estão fazendo dentro de um apartamento. Vocês, no qual eu brasileiros, sou o que vocês estão fazendo e tal. E, então, assim, é anedótico você pensar isso, mas você fica imaginando o grau de exposição. Ela sabia o que a gente bebia, o que a gente comia, quanto a gente gastava. O lixo, ela tem lá a sua vida no lixo, né? Então, a ideia de descartar, a gente ficou horrorizado na época, né? A gente até saiu do lugar por conta, um dos motivos foi esse. E anos depois esse tema vem ser tratado assim, dessa forma como lei. Mas eu quero ouvir de vocês também a história do lixo. A gente acha que isso não acontece, que não é real, que isso é fantasioso, é exatamente como você falou, anedótico, né? Mas não é. Ano passado eu recebi um bloquinho de borrões do meu pai. E quando eu recebi um bloquinho, eu até fiquei assim, porque realmente a gente não usa mais isso, né? Eu digo assim, do trabalho para casa, hoje todo mundo recebe agendas publicitárias e acaba que você faz a feirinha a lista de compras lá nessas agendas. Mas enfim, recebi.
E eu olhei, quando eu abri para olhar, né? E eu falei assim, aqui tá errado. Tá errado por quê? Eu disse, porque aqui tem processos. Aqui tem processos aqui nos quais não eram para estar aqui. Então, assim... Era um bloquinho, bloquinho. Com números dos processos. Exatamente, com partes, né, do Talvez processo. até o nome das pessoas. Aham. Exatamente. Aham. Então, assim, quando eu olhei, eu falei, não é possível que isso esteja caindo nas minhas mãos. E aí eu fui, para você ver, foi o que nós falamos em relação aos agentes públicos, né? Administração pública, o poder público. Então, onde que está a maturidade do setor, do Mas eu não órgão? entendi de onde é que veio esse... Ele te entregou e Ele me entregou porque o pessoal do almoxarifado cortou e entregou nos locais lá de trabalho. Entendeu? Reaproveitando para usar como borrão. Ah, entendi. Entendeu? O borrão Isso. eram os extratos dos processos. Entendi, eu achei que era um caderninho. Aquela Não. página em branco. Sim. É porque eu fui tentando falando para não dar muito spoiler, mas é exatamente isso. As páginas dos processos sendo lá juntadinho assim como realmente para utilizar como borrão. E isso é uma das... pedidos, tudo. Nome... Ah, mas o processo é público. Mas ele é público para uma finalidade. Perfeito. Certo? Então, o que a gente comentou nesse momento aqui, a gente precisa utilizar essas informações de maneira correta. E não aquele borrão estar numa mão de outra pessoa ali. Isso não faz sentido. E aí, até então, voltei lá, eu falei, isso não é para ficar aqui em casa... Isso não é por isso, e fui explicar. O senhor devolva, mas assim, até que ponto a gente conseguiu conscientizar uma pessoa que ele tá lá na ponta e a pessoa que tá lá embaixo nem sabe o que é LGPD? Então, uma coisa que a gente faz durante as consultorias, e a Carol também falou aqui, é a conscientização, e a gente utiliza boas práticas. E a boa prática essa é exatamente a reutilização de papel como borrão, porque muitas vezes ali tem dados pessoais. Tem alguma, Carol? Diz? Não, tenho não. Eu só tenho... eu lembro que em algum desses treinamentos que eu tava de proteção de dados, teve uma pessoa que falou, agora eu também não lembro o nome do filme. Ela, olha, tem um filme sobre isso. Que uma pessoa ia vendo o perfil de todos os vizinhos, aquele perfilamento dia a dia, que não é o perfilamento que é feito aí pelos computadores, pela inteligência artificial, mas ele... Perfilamento da locatária. Da locadora. Da locadora. Aí ele ia vendo o que cada pessoa ia fazendo, os hábitos de consumo, o que ela ia descartando ali no lixo. Ele ia conhecendo os vizinhos. É isso. Dessa forma. Então... Beto, no meu Instagram tem até o que eu fiz um Reels falando de que eu levei uma joia minha para consertar na joalheria e quando veio atrás veio o nome dado pessoal, o restinho do ouro grudado em um pedacinho de borrão. Tem no meu Instagram. Então, assim, isso também já aconteceu comigo outra vez. Então, acontece. E aí, o que a gente... no papel, ok, a gente comprou uma trituradora, tritura, isso é lógico. Mas e no meio digital? Como é que a gente apaga, como é que a gente elimina os nossos vestígios digitais, vamos dizer assim? Como é que a gente se resguarda? O que a gente pode fazer para proteger melhor esses dados que são coletados sem a nossa permissão? Porque, tem a política, as empresas têm que colocar... A maioria dos sites, principalmente os grandes, né? Tem a política, tem o botãozinho lá que as pessoas aceitam sem saber o que é. Contrato de adesão. Pá, taca o dedo. Mas ok. Mas e a coleta invasiva, assim, que a gente saiba da finalidade? Como é que a gente pode se proteger disso? O que a gente pode fazer para proteger mesmo nossos dados, guardar melhor nossos dados? Beto, aí nós temos um leque de opções quando a gente fala, até dependendo do segmento. Quando a gente utiliza uma rede social, hoje nós sabemos que nós somos vigiados. Isso não é um assunto novo, isso tem, inclusive, você sabe mais disso do que muitos, a própria inteligência artificial, ela está aí. Os dados que a gente utiliza nos sites, em outras plataformas,
É difícil a gente conseguir realmente se resguardar, porque hoje, para a gente poder finalizar uma compra, ou para você que tem qualquer interação, você precisa colocar. Você quer um conteúdo, um PDF, um parecer, você vai botar o seu nome, você vai botar o seu e-mail. Então, assim, uma dica, a primeira é você realmente verificar se essa plataforma, esse site que você utiliza, ela é realmente confiável, ela é verdadeira. Porque até então eles precisariam seguir os termos de uso, a política de privacidade. A minimização dos dados, só coloque realmente aquilo que é necessário para poder atingir a finalidade. Nunca coloque um dado a mais. Se tem lá na plataforma, no site, somente aqueles asteriscos para dados obrigatórios, né? Então, coloque somente os dados obrigatórios. As plataformas já sabem muito de nós. Não precisa você estar dando dados para gerar mais informações sobre você. Então, assim, minimizar os prints, na verdade, as publicações para não gerarem prints, porque isso a gente sabe que realmente acontece. E sempre atentar mesmo, hoje o nosso mundo digital, ele realmente está atrelado a todas as plataformas. Então, o primeiro passo é realmente verificar se aquela plataforma ela é de confiança. É engraçado que você falou de só dar os dados necessários. Eu lembrei agora que uma pessoa me contou uma história que ligou para uma loja para pedir um preço. Uhum. E o atendente pediu o CPF. Eu disse, moço, eu só quero saber o preço. Não, mas eu preciso cadastrar aqui. Era para uma farmácia. Eu preciso cadastrar aqui para eu poder lhe dar o preço com desconto. Não, pois então eu não quero não. Mas, moço, é só seu CPF. Não, não precisa. É isso. Mas isso acontece muito. Eu gosto muito de instigar as pessoas a serem questionadoras. O que, pra quê e por quê? O que é que estão pedindo? Pra quê? Por que estão pedindo? Porque quando você faz essas 3 perguntinhas básicas, por mais que você não saiba da existência da lei, você já está questionando. Eu já cheguei uma vez num pet shop e pediram, sério, o nome da minha mãe pro cadastro. Aí eu, não, mas eu só quero comprar uma ração pro meu cachorro. O que a mamãe quer na história? Porque nem não é preciso do nome da mamãe para nota fiscal. Não precisa, gente. Assim, é surreal. Outro dia eu fui pesquisar purificador de água. Hoje entraram em contato comigo mandando promoção. Eu já tenho um texto salvo. Exatamente, olha, eu não me cadastrei, eu não autorizei que você entrasse em contato pelo meu WhatsApp para enviar essas promoções. Peço que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, até falo a lei completa, não LGPD, para não confundirem as siglas. Olha, por favor, que você tire o meu telefone desse cadastro. Funciona? Funciona, pedem desculpa e não repetem. Né? Tem exatamente o que a Ana falou, que você, quando você é questionador, você vê ali os asteriscos, você vê se as empresas estão realmente cumprindo a lei, porque eu já cheguei a ver sites de empresas, quando eu vou finalizar a compra, que tem lá, confirme o seu endereço. Aí, o próprio endereço, ele já está com aqueles asteriscozinhos, só aparece uma coisa ou outra. Então, anonimizados. Exato. É porque, anonimizado, que é isso, o termo que nós temos utilizado. Então, assim, o reforço também, além dos rastros digitais, saber, olha, será que é necessário eu postar isso daqui? Será que não é bacana eu postar só depois que eu sair desse local? Uma dica também, Carol, o cookies, né? Então, explica aí pra gente o que são os cookies. As pessoas em geral não sabem. A brincadeirinha do biscoitinho nada mais é do que é uma ferramenta utilizada, um software utilizado dentro da plataforma, onde que para a plataforma funcionar, ela precisa realmente instalar algumas coisas na sua máquina. Então, temos vários tipos de cookies, os cookies necessários, cookies de funcionamento, temos de publicidade. Então, hoje, ao você entrar no site, naquele termos de uso, na política de cookies, você também deixar só os que são obrigatórios. Lá você não vai conseguir desmarcar os cookies que são obrigatórios para a plataforma poder rodar. Mas, assim, os cookies de publicidade. Então, você está autorizando aquele site a publicar, na verdade, compartilhar seus dados com terceiros para encaminhar a publicidade para você. A primeira vez que eu fiquei assim, em choque,
quando eu assim, descobri na prática o que era um cookie, foi quando um web design me mostrou que com o cookie que ele instalava, ele sabia onde a pessoa ficava mais tempo no site. Ele mostrava Isso. tipo um mapa de calor. Porque ele tava clicando, Onde ele era clica, redirecionado. clicar é fácil, porque você clicou, né? Então você tem um... Mas em ele qual mostrava... página, em qual aba Sim. você Por exemplo, eu utiliza tenho mais. aqui esse iPad e eu tenho aqui uma página. Sim. Então ele conseguia dizer onde eu ficava mais tempo, se eu tinha que rolava mais para baixo, mais para cima. Eu fiquei horrorizado com isso. Eu não tinha Isso. ideia de que isso era possível. Mas isso aí, É. bem antes da gente discutir abertamente o que são cookies. Mas a ideia dos cookies é né, de a gente habilitar só os que são, Isso. só os que são necessários. E o engraçado disso é porque hoje alguns sites, eles já vêm eles já vêm com os caracteres lá, na verdade, todos marcados. Que isso, na verdade, a orientação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é para que não venha marcado. Como é isso dos dados marcados? Na verdade, os caracteres, os próprios botões, na verdade, né? Que aí a gente fala que é de forma granularizada. Porque, assim, os cookies obrigatórios, ele precisa ai, embolou tudo. Para a plataforma funcionar, mas os cookies de publicidade, por exemplo, eles não são necessários. Uhum. Então, você lá, e aquele botão, ele não pode estar marcado, ele não pode já estar ativo. Então, uma boa prática disso é você desmarcar, já se ele já tiver vindo, Já Então é tá isso. pré-marcado, aí você Isso. tem que ir lá desativar. Eu entro no Exatamente. site e aí quando aparece aquela o aba termo embaixo, de eu uso, você coloco tem que clicar. ajustar, Isso. vai abrir um pop-up e lá um eu vou pop-up. desativar. Exatamente. Aí, pronto. Alguns já estão ativados automaticamente. Todos, na verdade, estão ativados Todos, automaticamente. Isso. A alguns gente tem que tem tirar todos. e deixar somente os que são de É, funcionamento. porque os obrigatórios, na verdade, você nem vai conseguir Isso. desativar. Então, desativa tudo, gente. Vocês não vão deixar de navegar no site. Não. Não vai ter nenhum problema. Você vai navegar bonitinho, do mesmo jeito. E, pelo menos, aquela rastreabilidade que a gente está falando aqui, aquele perfil do consumidor, ela vai reduzir. Isso. Uma vez eu assistindo, não lembro qual era exatamente, mas o camarada falou uma frase mais ou menos que falou, cara. Falou assim, ele não falou o que, pra quê e por quê, né? Mas ele perguntou assim, você tá falando de proteção de dados, ele falou assim, cara, o que é que você vai ganhar compartilhando a sua localização com o site? Pra que você vai fazer isso? Então eu fiquei pensando assim, cara, é mesmo, a gente sempre coloca lá, né, automaticamente, permite, o site deseja Rastreio, o a sua localização. aplicativo, Aí né? você vai lá e, puf, ok. E ele falou isso, você ficou, cara, mas realmente, o que isso vai te gerar de bom? Nada. Nada. Você não vai gerar Nada. nada pra você de bom. O máximo que pode te Mas- gerar você tá dando onde você tá. É, mas foi bom você ter falado isso, Beto, porque tem alguns aplicativos que a gente baixa que ele já vem com algumas funções pré-definidas, dentre elas a geolocalização. Isso. E algumas pessoas não sabem, alguns trabalhadores, fica a dica, hoje a Justiça do Trabalho tem utilizado a geolocalização do celular para saber se você merece as horas extras ou não merece. Então tomem cuidado. É, isso mesmo. Tá ali o atestado. Não, eu tô viajando. Não tava em casa. Então, E muitas vezes utilizando o celular corporativo, né? Que é Exatamente. onde a Justiça do Trabalho, na verdade, a empresa, ela tem esse poder de tem esse vigilância. poder. Isso é uma outra coisa. Outro choque que eu tomei, que as pessoas não... Vou falar e vocês vão lembrar. O falecido Firmino, na época da pandemia, rolou aquela confusão. Fica em casa, solta, libera, prende, bate, apanha. Enfim, era uma confusão que todo mundo dizia uma coisa diferente. E eu lembro que o Firmino foi muito firme com as medidas de restrição de saída aqui em Teresina, né? E eu, particularmente, estava de acordo com aquilo. Mas não era isso que eu queria falar. E aí ele foi para a TV, acho que no primeiro final de semana, no primeiro mês, ele disse assim, olha, a população de Teresina está de parabéns. Nós tivemos um índice de, como é que a gente chamava mesmo? De ficar em casa? Confinamento. Um índice de confinamento de 90 e tantos %. Tá, isso é muito bom. Quanto mais a gente fizer isso, vai reduzir a propagação do vírus. Aí puxou para a parte da Covid. Quando terminou a entrevista, eu fiquei,
Como é que eles querem saber disso? Só pode ser pelo celular. Óbvio. E quando foi que eu autorizei o Firmino a saber que eu tô em casa ou não? Tá, naquele momento você pensar, poxa, os fins justificam os meios. Você estava tratando uma questão de saúde pública, uma pandemia mundial, etc, etc, etc. Mas imagina a quantidade de vezes que o nosso localizador tá prestando informações sem a gente ter a menor ideia. Eu acho que isso aconteceu, desculpa, Berto, não sei se foi em São Paulo, onde foi, na administração pública, que eles instalaram um aplicativo no celular dos pais que tinham filhos matriculados em uma escola pública. Salvo engano, foi isso. Apareceu o aplicativo instalado. Não, foi uma pane, foi sem querer, apareceu o aplicativo aqui. E estava lá instalado. Você não autorizou, você não estava tendo ciência disso, e simplesmente apareceu instalado no seu celular. Imagina isso. Salvo engano, foi uma história dessa. Depois dar um Google. Eu também vou dar, não lembro dessa. Pois é. Mas é bizarro. Porque assim, eu já vi casos da esposa ciumenta que instalou o telefone do marido pra saber onde é que ele tava. Isso senão é famoso. É algo parecido, porque todo mundo ficou em silêncio, agora eu tô questionando eu fiquei surpreso. Mas possa ter sido a sim. minha sanidade. Mas assim, mais ou menos nesse sentido, depois vejam, não sei se foi ano passado, ano retrasado, teve uma situação dessa. E aí é outra dica que a gente pode dar. Faça detox de aplicativos. Vejam os aplicativos de vocês. Tem muito tempo que eu não uso. Libera até a memória do celular. Hoje memória é uma coisa, um bem tão valioso, memória no celular. Vejam o que está autorizado ali. Sempre que possível, tem ali. Permitir que esse aplicativo, ele veja a sua localização. Não, só durante o uso do aplicativo. Muitos dele pedem todas as fotos, acesso Exato. às fotos. Qual a finalidade que esse aplicativo ele vai ter para poder olhar? Por favor, mamãe, um recado pra senhora que tá me assistindo, com certeza. Você tá ouvindo aqui, mamãe? O tanto que seu filho diz isso pra senhora. Tá aqui as duas moças dizendo a mesma coisa. Apague esses aplicativos que a senhora não usa. Mamães que estão assistindo, eu tenho certeza que passam pelo mesmo drama. Uma outra coisa também que a gente vê bastante nas redes sociais, principalmente no Instagram, são as correntes. Até que ponto essa história de que esses dados são utilizados para crimes é mito ou até que ponto isso é verdade? De que eu fornecia lá aqui a trend do 5 coisas que eu gosto, 10 coisas que eu gosto. A pessoa coloca lá os dados. Isso, de fato, pode ser uma exposição desnecessária, as pessoas podem utilizar isso para cometer crimes, enfim, é realmente perigoso? Dependendo do que seja abordado realmente nessa trend, sim. Porque ali você acaba expondo muitos dados pessoais seus familiares, sua altura, minha última... Só um corte aqui, porque eu... É a história. A história aqui, ó. Vou cortar aqui. Veja, eu tô doida, não. A Carol tá certíssima. Uma matéria aqui de agosto de 2023. Aqui ao vivo, né? Até o... Professores e pais de alunos relatam instalação sem autorização do aplicativo Minha Escola, da Secretaria da Educação de São Paulo. Apareceu do nada. Ao G1, professor que trabalha em uma escola estadual questionou como seu dado pessoal foi acessado para a instalação do aplicativo no celular. O aplicativo foi lançado em 2018. Estava lá faz tempo. A secretaria informa que abriu o processo administrativo para apurar todas as circunstâncias relativas à instalação involuntária do aplicativo Minha Escola. Então, Carol, você estava certíssimo. Tá, de parabéns. Obrigada. Pronto. Mas voltando aqui, Ana, as trends. Que tipo de dado é veiculado? Berto, nós já tivemos várias trends aí em relação a altura, a peso, a amigo que você mais gosta, a última viagem. Enfim, ali são dados que geram informações. Porque hoje, quando nós vemos, né, de fato, os golpes, essas pessoas más, ou os hackers, ou qualquer pessoa mal intencionada, eles começam por onde? Nunca vai começar pela sua esposa, ele vai começar pelo seu pai, pela sua mãe, porque os dados são os telefones que tem nos cadastros públicos, e muitas vezes são onde eles conseguem. Inclusive, outro dia...
fazendo um parêntese, eu vi um próprio hacker brincando, você viu isso também, que tem um aplicativo pago para poder fornecer informações, né? Então, assim, quando ele vai... A gente sabe que já tá manjada essa brincadeira de mandar, de pedir dinheiro, de extorquir, mas tem gente cada dia mais especializada. Então, quanto mais informações ele tiver... da sua família, ele vai conseguir realmente atingir a finalidade que ele quer. Tá manjado, mas ela ganhou um boost agora com a inteligência artificial. Sim, porque muito. O camarada tem acesso a um aplicativo qualquer, com $1, ele consegue mandar um áudio com a minha voz. Isso. E ele manda um áudio com a minha voz pra minha mãe. Mãe, me empresta aí tantos reais, tanto aqui, aconteceu isso e aquilo. E a mãe, desesperada, o pai quer ajudar o filho, vai lá e paga. Então tá ficando cada vez mais difícil, a gente tem que se proteger mais. Trazendo outra notícia, viu? Agora sim. Agora trazendo outra notícia, eu vi agora, antes até de vir pra cá, de golpes que já estão sendo criados com inteligência artificial, que as pessoas já estão fazendo golpes com o rosto da pessoa, a voz. E essas pessoas, esses famosos que estão sendo utilizados, pessoas públicas, de uma forma geral, não necessariamente artistas, eles estão acionando a justiça. Porque, olha, estão usando meu rosto, minha voz, para aplicar o golpe. Através da inteligência artificial, estão acionando a justiça para isso. Aí fica aquele questionamento. Contra quem? Contra quem? Carol, você levantou uma pauta e a gente falando privacidade, teve aquela história, né, da escola no Rio de Janeiro. Sim. Em relação a crianças e adolescentes. Pode contextualizar. O que foi que aconteceu, né? Amigos, colegas de escola, de sala, pegaram foto de meninas e utilizaram a inteligência artificial para deixar aquelas meninas despidas. Então, aquilo ali foi... Fabricaram nudes. E isso não é só um cyberbullying, aquilo ali realmente foi disseminado no WhatsApp. Né? E aí tivemos sérios problemas em relação a esse fato. Então, de fato, a inteligência artificial ela já foi utilizada, inclusive com imagens de menores, de crianças e adolescentes, né? Provocando aí um terror, que a gente pode, um grande malefício, tanto para a saúde psicológica dessas crianças, né, que sofreram esse nudes, quanto também para os pais. Então, fica também esse alerta. A gente pode também falar e citar a parte, né, da alfabetização dos nossos filhos dentro de casa, o perigo que eles precisam entender como é que a internet atua. Então, hoje foi a foto, amanhã pode ser a voz e amanhã pode ser outras coisas, né? Dados mais Isso é sensíveis. aterrorizante. Porque você fica sem ter... Mãos atadas. Porque você pensa, mas depois você prova que é falso. Cara, o transtorno que você causa na vida de uma criança, até que você consiga, um adolescente, enfim, até que você consiga provar que não é verdade. E por outro lado, como é que você se previne disso? Porque é um rosto. É um rosto. Qual é o adolescente que não vai ter um rosto na internet? É impossível. Você dizer pro seu filho, sua filha, adolescente, então você não vai ter Instagram, não pode. Você não vai ter, sei lá, Twitter, você não vai ter TikTok, que é a que eles gostam mais. Você não consegue fazer isso. E aí... Por mais que você diga, olha, não, cuidado com o que você envia e tal, mas com a inteligência artificial eu fico um pouco assustado, porque basta o rosto. Com o rosto, antigamente, não, você precisava de mais material, precisava do humano para fazer aquilo ali, jogar no programa, fazer a edição. Era muito mais difícil. Hoje, o rosto. O rosto, a máquina faz tudo. Hoje não precisa de nada. Precisa de nada. Não precisa de nada. Então, eu fico imaginando como um pai, como uma mãe fica... E, na verdade, são os seres que estão em desenvolvimento e que precisa também de uma aprovação da sociedade, né? Porque a adolescência, nós já passamos por isso. Senhora. Você precisa de uma aprovação do amigo, do paquera, enfim. Ali está um ser altamente vulnerável, né? Muitas vezes eu digo que um adolescente é mais perigoso do que uma criança. Porque a criança, ela não está... Ela não tem sob controle e ela não tem noção da consequência que pode
vi, né? O adolescente, não. Concordo. Ele realmente, Concordo. ele está... A criança tá domada, de certa forma. Eu não sei hoje se você enxerga isso, Ana. Eu tô falando isso porque Sim. você já tem filhos em idade escolar até. Eu só vejo essas lacunas pelas mães as minhas amigas que já são mães. Eu não sou mãe, mas eu vejo como elas sentem essa falta de algumas vezes ter aquela orientação na escola. Sim. Eu participei de uma palestra no IFP no ano passado sobre o uso consciente das redes sociais. Gente, a quantidade de pais que me faziam perguntas era absurda. Pessoas que trabalhavam lá, pais, e querendo saber como que fazia a situação. Aí você vê... Na educação mesmo. Exatamente. Né? A alfabetização. Exatamente, digital. porque assim, Berto, se você for pensar, a gente tá pegando muito, surfando nessa onda das redes sociais, mas nossos pais não eram. Não era. Entendeu? Aí você imagina, como que eu vou pedir para nós, pais, educarmos os filhos se a gente não sabe? Uma amiga, ela tem uma filha de 11 anos e ela estava dizendo, Carol, eu não dou celular para ela, rede social. Eu acho uma iniciativa maravilhosa. Difícil nos dias de hoje, maravilhosa, porque você tem você tem a idade mínima das redes sociais. Muito difícil. E a filha dela tem 11 anos, não tem idade mínima para o uso das redes Deve sociais. ser uma revolta em casa, uma briga Sim. homérica todos os dias. E antes de você dar o celular, disponibilizar aquele celular com rede social, você precisa mostrar para ela quais são os perigos. Né? Você precisa alfabetizar Exatamente. e mostrar qual o alcance que aquela rede social Pronto. tem. Seja ela um TikTok, um Instagram, o próprio WhatsApp Que mesmo, foi, que é um meio de comunicação. Foi exatamente o que eu falei pra ela. Olha, muito boa essa sua iniciativa, muito boa. Ter ido até os 11 anos de idade, ter conseguido isso. Mas agora, em paralelo, vai mostrando pra ela os riscos, os benefícios, o que é bom, o que é ruim, pra ela já ir se ambientando. Porque quando você for dar o celular, uma hora não vai ter que... Exatamente. aí ela vai com toda aquela sede. E ela vai com tudo isso que tá acontecendo. E ela não vai estar ciente disso. E isso, pra mim, é o mais preocupante. Então, ela vai se adaptando, se ambientando aos poucos, e aquilo dali vai evoluindo, né? Mas eu sinto um pouco dessa falta, às vezes, de palestra. Me corrija, eu não sei se tem acontecido, mas eu pergunto para algumas de palestras, de conscientizar os pais, para poder saber como conscientizar os filhos também. Porque às vezes a gente só pensa na criança. Mas ali, quem está ali dentro também precisa estar um pouco ambientado, né? A criança também é um certo espelho, né? Sim. Está começando, iniciando, na verdade, uma onda das escolas começarem a proibirem o celular das crianças, o uso não sei e vocês, o mas eu achei isso envio. corretíssimo. E assim, nossa, que bom. eu acho, para mim já era para ter acontecido. Nós estamos no ambiente escolar e a escola ela vai prover a tecnologia que for necessária para ser utilizada para o ensino, para a pesquisa, né? Isso. Sim. Isso. Então eu acho que o movimento ele está começando a realmente a ganhar uma raiz. Tem um amigo meu, vou mandar um abraço para ele que ele assiste todos, Flávio. Ele disse que bom era no tempo do Fotolog. Que era eu lembro. uma foto por Dia. Por dia. Essa e que foi era longe. bom era o Orkut, porque tinha um número limitado de 12 fotos. Mas Então era você mesmo. tinha que escolher o que você ia botar lá. E a pessoa tinha que ir lá no seu perfil para olhar. A gente tava conversando esses dias e disse, cara, o que acaba a minha cabeça é a timeline. É o feed. Porque as coisas brotam pra mim. Nessa época eu tinha que ir lá. Então a iniciativa dependia de mim. Minhas queridas, a gente vai encerrar agora e eu quero propor aqui pra vocês um exercício aqui de futurologia. Como é que vocês enxergam nos próximos 10 anos o uso, a proteção dos nossos dados? Para que lado vocês acham que elas vão correr? Nós vamos melhorar, a gente vai aprender? Ou a gente vai virar o Black Mirror total? Ou a gente, enfim, como é que vocês enxergam? Claro, isso é um chute, isso é sem nenhum compromisso com a cientificidade. É só um exercício, só uma brincadeira, na verdade. Quem quer começar? Elas estão se olhando agora aqui. O editor vai ter que filmar bem agora letra aqui, do olha. alfabeto. Olha. Agora que é a hora que o editor capricha aqui, Olha o bullying. No alfabeto, a gente usa sempre quem tá. Elas não querem se Alfabética, né? comprometer aqui, mas é uma brincadeira, claro. Eu acredito que nós temos
longo e árduo caminho pela frente em relação à alfabetização de dados, à alfabetização digital. Não acredito nessa mudança a curto prazo. Eu acho que 10 anos eu ainda entendo como um curto prazo, porque a partir do momento ainda que eu tento conscientizar, mas o mundo está cada vez mais digital. Cada vez o mundo está monetizando através do digital. Então, é muito difícil você conseguir alcançar uma população onde você explique para ela que os dados delas não são necessários. Mas, assim, a gente se preocupa, a gente não acha, não gosta, não acha legal, mas a grande maioria gosta que a informação venha até ela, né? Até você. Então, como você falou do seu amigo aí, o que mata ele é o feed. Por quê? Porque ali tem um perfilamento. Então, assim, em relação a amadurecimento de dados, eu não acredito numa mudança. Eu acredito que podemos ter leis que sejam mais rígidas e começar realmente a estrangular um pouco a parte das redes sociais, as big techs. E eu sempre falo que em algum momento eu acho que a gente vai retroceder para o uso do aparelho de celular. Já falei isso. Eu também concordo. Era na época do Lanterninha. Era o Nokia, eu não posso fazer publicidade aqui. Eu não tô pagando a gente ainda. Ainda. Já tem uma geração que tá usando Lanterninha, né? E uma filha de uma amiga minha, de uma grande amiga, ela trabalha muito fora de casa e ela deu um Lanterninha para a filha para poder se comunicar. Então, assim, eu acredito, porque, assim, hoje, inclusive, essa geração mais nova já tá entrando na moda que o legal é você que as outras pessoas não saibam da sua vida, as pessoas não saberem onde você está. Então, assim, eu acho que o amadurecimento ainda vai demorar, mas as pessoas que ela tem um pouco de capacidade, de entendimento e discernimento, elas vão utilizar a tecnologia de um modo diferente de um retrocesso. Tem duas palavrinhas que falam sobre isso que a Ana mencionou, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que você tem medo de que as pessoas não te encontrem, e por isso você tá ali na rede social. Que você bota o celular longe de você e você fica agoniado pensando que alguém te ligou. Né? Tenho que estar nas redes o tempo todo. E aí essa fase do Joy of Missing Out, que é o celular na terninha. Fazer essa comparação, né? Mas, assim, não sei se eu vou ser pessimista, mas eu acho que a gente não tem essa cultura, e a lei requer uma mudança de cultura, a cultura de prevenção. A cultura de você agir com cautela. Você é surpreendido por algo muito abrupto, e aí você toma uma atitude diante disso. E talvez, não quero que seja um Black Mirror, mas eu acho que vai acontecer algo muito abrupto para poder as pessoas tomarem consciência de, mas e aqui, qual é essa evolução que eu tenho que fazer a partir de qual momento, né? Porque quando você fala de proteção de dados de uma empresa, tem pessoas trabalhando naquela empresa, tem pessoas que podem levar isso para dentro de casa, e essa cultura, essa consciência, como requer um trabalho do dia a dia, esse trabalho de formiguinha, quando tem algo mais abrupto, uma fiscalização mais rigorosa, sanções mais rigorosas, talvez, quem sabe, aí desperte a consciência. Não por bem, não vai ser, talvez por mal. Por isso que eu comparei ali um pouquinho com o CDC. Meu medo é só porque na minha cabeça, Carol, já tá acontecendo muita coisa bizarra, né? Pois é. Vai ter que acontecer algo mais trágico ainda. Quando a gente estuda, a gente já vê que tá acontecendo muita coisa bizarra. A gente já sabe disso. E a gente coisas só não são publicizadas. Exato. E a gente sabe que com a inteligência artificial, muita coisa pode acontecer de bizarro efetivamente. Mas é por isso que eu tô dizendo, quem sabe algo tão abrupto para que tenha esse choque de consciência, né? Tá certo. Eu quero agradecer a Ana e a Carol. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi muito enriquecedor conversar com vocês. Dizer que aqui as portas estão abertas quando vocês quiserem voltar novamente pra gente conversar de novo. E antes que eu esqueça, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, comente.
que mais que a gente faz? Se inscreva no Se canal. inscreva. Rapaz, hoje aqui eu tive ajuda. Então, gente, obrigado, Ana. Obrigado, Carol. Se vocês quiserem fazer Obrigada, Berto. alguma consideração. Eu que agradeço. É muito importante. O que você está fazendo tem uma grande relevância. É uma forma de você educar, de você passar informações para a população. Então, o que você está fazendo é grandioso, é engrandecedor. Parabéns, viu, Obrigado. Beto? Eu não tenho mais nada pra falar. É só lhe parabenizar, porque é exatamente isso. Valeu, gente. Até a Se próxima. inscreve no canal.